Bom, boa noite pessoal, boa noite quem está em casa. Nós estamos iniciando mais uma edição do The Rose Talk. Hoje a gente vai receber a Giovana Gogos, Boa noite. arquiteta, para falar para vocês um pouquinho de design biofílico. Não vou nem tentar explicar porque eu vou me enrolar aqui, então eu vou deixar com ela. Então a palavra é sua, Gi, bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade. Bom, começar só me apresentando um pouco, para vocês saberem quem sou eu. Meu nome é Giovana Gogos. Atualmente eu tenho um escritório de arquitetura com foco em projetos de interiores e eu tenho me especializado em neuroarquitetura, que é um dos focos agora também do escritório, trabalhar isso em todos os projetos. E um dos pontos também da neuroarquitetura é o design biofílico, que é o que eu vou falar mais sobre para vocês hoje. E, enfim, comecei a trabalhar bem cedo, o escritório vem crescendo bastante, a gente vem conseguindo um espaço legal aí no mercado e se destacado. Para vocês entenderem, quando a gente fala sobre neuroarquitetura, o que é isso, né? A neuroarquitetura é a junção de duas ciências, que é neurociência e neuroarquitetura. Então, a neurociência a gente estuda ali como que o cérebro reage em determinadas situações, e quando a gente fala da arquitetura, como que ele reage em relação aos ambientes. E basicamente, para vocês entenderem, né, a gente tem todo o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro lá bem completo, e em torno de 11 milhões de bits de informações por segundo a gente está captando todo o tempo através dos nossos sentidos. Então, você está num ambiente, você está lá captando o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, os lugares que você está tocando, e é um turbilhão de informações. O nosso consciente processa desses 11 milhões, ele processa em torno de apenas 40 bits de informações por segundo. Então, o que isso quer dizer? Que todo o tempo, seja você estando num ambiente construído ou natural, a gente está captando essas informações e aquilo está trazendo algo para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa mente o tempo todo, e a gente não sabe nem 10% disso, é muito menos. Então, até para vocês entenderem só essa questão da parte mais, assim, falando do sistema nervoso e tudo mais, o nosso córtex, que é toda essa parte aqui, essa massa, né, é por onde a gente capta todas essas informações, e aquilo a gente vai trazendo para o nosso organismo, e isso impacta diretamente. Então, por exemplo, às vezes tem algumas cores que ele te remete mais a uma coisa, ou te remete mais a um estado primitivo ou não. Isso impacta diretamente no seu nível de cortisol, no seu nível de dopamina, no seu nível de endorfina, e isso está acontecendo o tempo todo sem a gente entender como que acontece, porque a gente não tem a plena consciência de tudo, né? E aí aqui eu queria deixar até uma reflexão assim para vocês irem pensando. Quando e onde você se sente menos estressado? Onde você se sente mais vivo, criativo, equilibrado? Quais as qualidades compõem os seus lugares favoritos? E por que amamos estar por perto e na água? E aí, basicamente, né, eu acredito que a maioria das pessoas a gente vai pensando em lugares mais ligados à natureza, que é onde a gente começa a entrar nessa parte de design biofílico. E por que isso? Basicamente, aqui nessa imagem até coloco, né, para todo mundo entender que a nossa espécie humana, ela existe há mais de 200 mil anos. E as cidades começaram a existir há 6 mil anos. E então aí a gente ainda tem que pensar, né, que há 6 mil anos começou aquela coisa bem primitiva de organização, de posse, para o que a gente veio se tornando hoje. Então, em um período muito curto de tempo, a nossa espécie ela sofre uma rápida adaptação forçada, né? A gente foi feito para viver na natureza e a gente está vivendo em um local completamente diferente. Então, é como você pegar um peixe que foi feito para viver na água doce e colocar ele no fundo do mar. Provavelmente esse peixe ele vai adoecer mais cedo, a expectativa de vida dele vai ser bem menor.
e isso vai ter vários impactos. E é a mesma coisa com a gente. Então, o fato da gente estar vivendo na cidade, nesse ritmo, em ambientes fechados, com tudo isso, isso vai impactando diretamente no nosso organismo e na nossa qualidade de vida. Então, até para vocês entenderem, né, eu costumo dizer muito assim, a gente é feito para algo que a gente realmente não vive como deveria ser, a gente vai contra a nossa natureza. É tipo tomar anticoncepcional, todo mundo que conhece sabe, tipo, você é feito para gerar. E aí quando você toma algo que vai contra a sua natureza, você tá ali disposto a sofrer todos aqueles efeitos colaterais que vem na bula, ou qualquer outro remédio. E é algo muito parecido. Então, quando a gente fala da gente simplesmente estar habitando em lugares que não é o nosso habitat natural, a gente se dispõe a colher muitos resultados negativos disso. E tudo isso por quê? Porque no nosso sistema neurológico a gente tem 3 tipos de memórias, né? Vai uma escala. A primeira delas que a gente fala são as memórias primitivas. Então, o que são elas? São as memórias ligadas diretamente à nossa espécie. Então, desde que você nasceu, você já tem aquilo lá. É uma memória genética, tipo isso. É como quando você... É tipo isso. Uma criança, ela pode ser o mais inofensiva, mas ela tem aquele instinto de saber que o fogo vai queimar. Então, ela não vai colocar a mão lá, né? E você vê como não é da natureza saber da tomada. Que todo mundo fala, por que criança põe o dedo na tomada? Porque não é da natureza, não é instintivo, né? A gente construiu isso. E então essa primeira memória, ela relaciona muitas coisas quando a gente está num ambiente e vai pegando informações. Então, por exemplo, a cor vermelha é uma cor que ela, por instinto, ela vai despertar a amígdala do cérebro, que é uma parte onde ela manda sinal de alerta, de atenção, porque a cor vermelha em natureza pra gente sempre vai remeter ao sangue. Então quando você fala de tem algo vermelho aqui, o cérebro faz uma associação muito rápida de pode ter um predador, eu preciso lutar ou eu preciso fugir. E essa área, por exemplo, da amígdala, ela vai subindo muito o nível de cortisol. Quando ela vai se ativando, ela também vai fechando as outras áreas para que só ela funcione. Então, é a mesma área que quando está pegando fogo algo, ela fica extremamente ativa. E ela bloqueia vários fatores, inclusive a memória. Então, por isso que às vezes você está fazendo uma prova e de repente você pensa, nossa, eu não consigo lembrar, me deu branco. É porque é o nervoso que vai tomando conta. E então, quando a gente traz isso para um ambiente, a gente fala, como que eu faço para diminuir essa tensão de forma externa, né? Porque com certeza respirar, se concentrar, isso faz muito parte da gente. Mas a gente e o todo é uma coisa só, a gente precisa estar numa sintonia. Então viver fora do nosso habitat, achando que só mergulhar para dentro a gente vai conseguir, às vezes é uma ilusão, né? Um outro tipo de memória que a gente tem são as memórias culturais, então isso interfere bastante. Quando a gente fala de cultura, é muito nosso povo é São Paulo, por exemplo aqui que é Alphaville, já tem seus determinados costumes, assim como quem mora no Japão já é totalmente diferente de quem mora no Sul. Então isso é algo que interfere muito também e a gente precisa saber olhar para isso. Porque quando a gente vai falando, né, sobre viver na natureza, até isso impacta. Tem pessoas que se identificam mais com plantas, tem pessoas que se identificam mais com o mar, com a água. E é interessante observar que tribo que você vai se identificando para conseguir trazer isso para um ambiente e te agregar. E o último também é uma memória pessoal, que a gente sempre comenta que isso é muito único, é onde entra até um pouco mais da psicologia, da gente entender para aquele ser humano o que significa e o que ele se entende como habitat, porque isso muda muito, desde os lugares que você passou na infância, os lugares que você sempre viajou e gostou, e é interessante também a gente sempre olhar para isso. No geral,
a gente conclui que, assim, o fato de você estar inserido num ambiente natural, isso impacta diretamente em questões de, por exemplo, você estar no meio da natureza. É comprovado cientificamente que isso vai afetar de forma inconsciente os seus níveis de neurotransmissores, os seus níveis de, por exemplo, cortisol, dopamina, endorfina. Então são coisas que fazem total diferença. E quando a gente pensa em tudo isso, é interessante a gente pensar nos nossos 5 sentidos, né? Não só de estar olhando uma paisagem, mas como sentindo o ar, o som que aquilo tem, o cheiro que aquilo traz. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem e viverem, inserirem mais. O primeiro que a gente fala são experiências diretas ligadas à natureza. Então, por exemplo, a luz do sol, o ar. Quando a gente pensa em todas essas questões, água, terra, tudo isso está muito ligado. Então, aquela história toda de, nossa, pisar na terra descalço traz energia boa, é tipo isso. Só que aí em neurociência a gente fala de uma forma mais complexa, né? Que aquilo vai te liberar realmente mais hormônios bons, digamos assim. E o sol também é algo que eu sempre falo muito, assim, para as pessoas. Tipo, a gente precisa do sol, a gente precisa tomar um sol, tem toda a questão da vitamina D, mas a gente precisa também do sol no ambiente, porque ele tem o seu papel. Ele é um antifungicida natural, isso vai... Um ambiente que toma sol, ele fica um ambiente com muito mais qualidade dentro de casa. E às vezes a gente não percebe isso, mas aquele ambiente ele vai ter menos fungos, menos bactérias, provavelmente ele vai ter uma temperatura mais agradável, né? Não, lógico que a gente tem que pensar, no verão aqui bate sol, tá muito calor, mas é algo além disso, é como ele é tratado. E aquilo também, quando a gente está em contato visual com uma luz solar, aquilo já emite algumas informações para o nosso organismo, de aqui é a natureza, aqui é algo bom, é seguro, é confiável. Nosso corpo vai reconhecendo muito isso. Água também é algo que a gente fala muito. Então, por exemplo, nossa, vou construir uma casa, pensar em decoração, espelhos d'água, fonte, isso é muito interessante. A fonte é muito interessante porque ela tem não só o aspecto visual da água, mas o som, que é algo que traz um impacto muito positivo, porque a gente tem uma ligação direta da audição com certas regiões do cérebro que elas estão extremamente ligadas com hormônios do prazer, como a dopamina, por exemplo. Plantas, então, é uma forma bem legal de a gente inserir assim, a natureza dentro de casa, e todo mundo às vezes pensa, mas eu não sei cuidar. E eu acho que é uma questão de se relacionar mesmo, sabe? Tipo, é um hábito novo, é um estilo de vida novo, você começar a pensar uma vez por semana, você ter um contato com algo vivo, e coisas tipo, às vezes 10 minutos a menos no celular e regando uma planta, isso vai te gerar estímulos bem melhores para o dia a dia. E tem muita opção que dá para ter dentro de casa, de apartamento. Animais também nos fazem muito bem. Então, cachorrinho, gatinho é legal a gente ter por perto. Sei que não é fácil cuidar. E a gente também pode falar de natureza indireta, porque quando a gente pensa em tudo isso, né, a gente pensa em ter aquele contato, mas também quando a gente coloca, por exemplo, quadros de paisagens, o fato de você ter uma vista melhor, que tem uma vista às vezes para mata, ou um tempo olhando para o céu, isso tudo através da visão a gente já está captando informações que vêm direto da natureza para o nosso cérebro. Então, mesmo sendo um quadro, sendo uma imagem artificial, o nosso sistema ele não reconhece que aquilo é artificial. E ele dá um contato que é através da visão. Claro que quando é o natural é melhor, porque tem o cheiro, tem a audição, são mais sentidos ligados e trazendo aquilo. Mas o fato de só a visão também ter contato já é algo bem positivo. Cores, quando a gente fala de cores, a cor azul e o verde, elas trazem essas sensações melhores inconscientemente, porque são cores que são mais predominantes na natureza, quando a gente fala do céu, do mar, das árvores. Então, como elas predominam, é muito legal também a gente pensar nessas cores para dentro de casa. Então, até coloquei umas imagens legais aqui, tipo, às vezes pensando na decoração, fica algo bem bonito e agradável.
Aqui a gente também colocou alguns móveis rústicos, uma pedra mais rústica, um jardim vertical, são opções para a gente ter isso dentro de casa e gerar um contato. E aí o jardim vertical é a mesma coisa, né? Tem gente que pergunta, pô, e o jardim artificial, ele dá esse efeito? É a mesma coisa. Se a sua visão tendo contato com aquilo, o seu cérebro não reconhece se aquilo é vivo ou se não é. É claro que quando você tem algo natural, você vai ter mais contato, você vai cuidar, você vai gerar algo ali com algo que é vivo. Muitas vezes você pode ter opções de plantas que vão emanar um cheiro, mesmo que seja sutil, o seu corpo já percebe. E o artificial, ele acaba não trazendo todos esses benefícios, ele traz mais o visual, mas já é algo também. E móveis rústicos assim também ficam bem legais, com tronco de árvore, essas coisas. O que eu sempre também falo pra gente se atentar se essas empresas, elas trabalham com reflorestamento, com sustentabilidade e tudo mais. Isso é um dos motivos que eu não curto muito o jardim vertical, porque a maioria deles, o jardim vertical artificial, a maioria deles são de plástico, né? Então, não acho muito bacana. Mas uma opção é o preservado, que para quem não quer ter trabalho, que ele é um jardim natural que passou por um processo químico onde a planta ela foi tipo empalhada, digamos assim, e ela não está viva, mas ela está inteira e ela é natural. Mas vai continuar sendo um estímulo só visual. A gente também coloca assim geometrias da natureza, né, para dentro de casa, a gente pensar em coisas mais, por exemplo, aqui tem todo um painel com essa geometria de árvore, aqui também essas marcas com folhas. Aí aqui a ideia do jardim vertical que eu também comentei, é algo legal, dá pra fazer até hortinhas, né, a gente já melhora a alimentação. E aí uma das coisas também que eu gostaria de abordar era em relação ao nosso olfato, que é algo que a gente pensa pouco também e ele tem um poder muito forte no nosso sistema neurológico, mesmo inconsciente, porque o nosso olfato ele está ligado diretamente ao hipotálamo. Então, o fato da gente estar ali sentindo alguns aromas naturais, isso vai despertando diversos hormônios que eles sempre vai ter um resultado direto no nosso comportamento. Então, por mais que a gente fala, vamos pensar positivo e tal, se você não está com o controle dos seus hormônios, muitas vezes você não vai conseguir só com a consciência mudar a sua inconsciência inteira. É um trabalho que é muito aos poucos, né? E aí o fato de você às vezes estar debilitado, estar tipo com cortisol muito alto, isso vai impactar na sua concentração, vai impactar no modo como você age com as pessoas, na sua agressividade ou não. E, enfim, aqui eu separei até, por exemplo, o aroma de hortelã. Ele é muito bom para estresse, fadiga, desejo por comer besteiras. Aí tem outro também, que é a da lavanda. Bom para TPM, ansiedade, depressão, insônia, enxaqueca. Sálvia, que é bom para pressão, estresse, má respiração, memória e atenção. Laranja, ansiedade, nervoso, estresse e humor. Alecrim, bom para estimular a mente, fadiga, concentração, cansaço. E canela, foco, atenção e aqueles dias que você se sente mais frustrado. Então, são aromas que você pode, por exemplo, comprar aqueles óleos essenciais, que são óleos naturais diretos, e usar ele no ambiente. Então, tem alguns, por exemplo, umas tomadinhas que você coloca e isso inala o cheiro, ou tem gente que até entra para aquela parte de aromaterapia, que gosta de colocar na pele, mas realmente tem um efeito direto quando a gente vai sentindo esse cheiro, vai fazendo um estímulo no nosso organismo e vai mudando o nosso comportamento, consequentemente. E aí agora eu queria fazer até um exercício com vocês pra gente conseguir criar melhor, porque como eu falei, o habitat é algo muito individual de cada um. Então, vou deixar aqui. Então,
eu queria que vocês, assim, fechassem os olhos, pensassem em um lugar que vocês se identificam muito na natureza, algo que vocês se conectem e vai pensando, tipo, quais cores que esse lugar tem, para onde que você está olhando, qual que é a cor predominante, né, nessa imagem toda. E aí também, onde que você se localiza nesse espaço? Você está vendo algo mais focado ou você está no meio de uma amplitude? Qual cheiro que esse lugar tem? Qual som que ele tem? Se é um som natural do ambiente ou se está tocando alguma música? O que está combinando com esse lugar? Quais são as texturas? Que roupa que você está vestido? O que você está sentindo? Onde você está pisando? Vai reparando em tudo isso. Como que está a luz? Se o sol ele está mais no começo do dia ou mais no final? E aí é importante da gente fazer essa autoanálise e entendendo qual que é esse lugar que você se conecta. Aí a gente pode ir voltando agora. E eu coloquei até um exercicinho, né? Eu coloquei essa imagem. Olha lá. Eu tava lá. Eu coloquei porque é um lugar que eu me identifico e muita gente se identifica. E esse exercício é para trazer, assim, como que a gente traz isso para um habitat, né? Então, por exemplo, vamos extrair uma paleta de cores desse lugar que a gente estava e trazer isso para dentro de casa. Trabalhar com cores que você vai se conectar mais até inconscientemente. Trabalhar com um conceito que a gente pode pensar e trazer mais isso. Então, isso é algo que eu uso muito no meu método, assim, né? É claro, é algo muito mais extenso que a gente estuda quando a gente está projetando ali o lar de alguém. Mas eu acho isso muito importante, porque você trazer isso para dentro de casa é algo que você vai se conectar todos os dias e de uma forma natural, sendo ligado ao nosso habitat, algo que a gente realmente se conecta. E é isso, gente. Fui breve. Obrigada. Agora a gente pode abrir para perguntas, né? Tem alguns arquitetos presentes, então quem também quiser acrescentar alguma coisa ou tirar dúvidas. Eu estava aqui pensando, no meu caso, já me adiantando, já perguntando, tem algum estudo, assim, né, como se foi para essa parte da neurociência e tal, e que mostre talvez até um aumento ou de bem-estar, ou de performance, de rendimento, seja, sei lá, no trabalho, ou melhora de humor, alguma coisa assim, dependendo do ambiente, se esse ambiente ele está mais humanizado, né, de certa forma, ou não? Não, isso tem vários estudos, até assim, a neurociência para arquitetura é uma coisa que ela está ganhando mais espaço agora, principalmente vindo para o Brasil, porque é algo que está muito lá fora ainda. Mas quando a gente fala disso, hoje ela está mais com esse espaço no mundo corporativo. Mas tem vários estudos que comprovam, sim, o rendimento, como ele tem melhorado e na produtividade das pessoas. Então, por exemplo, tem um estudo que ele mostra que melhora em torno de 10% quando a pessoa trabalha em contato com paisagem ou coisas vivas em relação ao resultado de produtividade. E aí é muito individual de cada um, mas no geral, como eu sempre falo, é algo que é da nossa espécie, então aquilo vai subir. E aí você pode até ver que tem empresas, por exemplo, como o Google, o Facebook, essas mais futuristas, né, que elas já trabalham muito com isso. Legal. Alguém quer perguntar? Não, só um comentário mais ou menos nesse termo que o Gui falou, que eu sei que antigamente, quanto rendimento, performance e resultado químico no corpo, por exemplo, no cérebro, eu sei que antigamente os pacientes estavam em tratamento ou estavam internados, eles eram, quando possível, eram levados para dar voltas tipo num bosque. Isso é comprovado hoje cientificamente, mas antes isso era uma cultura de um hospital, por exemplo. Um hospital com alguém em tratamento, ele não ia manter o cara apenas lá no quarto, que isso ia interromper ou atrasar
a recuperação dele. Então era muito comum ter um passeio no bosque, o enfermeiro e o tem uns estudos de arquitetura hospitalar também, que fizeram assim, com o hospital todo com design biofílico, que é com essa inserção de plantas e tudo mais. E aí eles comprovaram com pacientes com casos clínicos bem parecidos, que foram tratados, por exemplo, num quarto com janela para paisagem e num quarto com, sei lá, um revestimento de tijolinho. E a melhora, o tempo de tratamento de quem estava em contato ali com a paisagem foi bem menor do que quem não tinha esse contato. Então tem vários estudos assim que vai mostrando isso. O Victor mandou uma pergunta aqui pelo Instagram. Na verdade, eu acho que é um pouco daí da natureza, de contato com a natureza indireta, mas para você responder ele, que ele está perguntando se tem como incluir esse tipo de design em espaços pequenos, em apartamentos menores, né, que não tem um espaço, por exemplo, já tem um jardim vertical. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Entra muito essa questão até da natureza indireta, que foi o que eu falei, de a gente trabalhar com quadros, estampas de almofadas, a gente já consegue trabalhar também algo mais ligado à natureza. A madeira é algo que nos remete muito. Então, às vezes você tem um forro inteiro amadeirado, você está com aquela madeira predominante, né? Então, painéis de madeira, as paredes também, isso vai remeter muito a coisas boas. Então, todos esses elementos que estão ligados à natureza, eles trazem esse impacto mesmo de maneira indireta. Até fazer um comentário sobre exatamente isso que você falou. O meu apartamento é inteiro de painel de madeira por dentro. Uhum. E é um apartamento alugado, mas quando eu entrei nele, aí agora você falando, faz um pouco de sentido. Eu sou uma pessoa que gosta muito de natureza, gosta muito de mar, mergulho e tal. E quando eu entrei dentro desse apartamento, eu falei pro meu marido, eu quero ficar aqui nesse apartamento. Né? E eu não tirei aquilo da cabeça. E foi muito impactante realmente o visual amadeirado das coisas. Sim. Né? O apartamento inteiro, da sala, é todo de um painel de madeira, a minha mesa de material natural. Então é uma coisa que realmente pra mim né? Eu não conhecia, não sou arquiteta. Eu não conhecia sobre esse impacto também que o ambiente, né? Você ter essa conexão com a natureza dentro do ambiente em que você mora também poderia. Como eu estava falando, é algo que é bem profundo, assim, quando a gente fala num Talks, a gente vai falar dos pontos principais, mais didáticos, mais fáceis. Mas, por exemplo, essa questão da neuroarquitetura em si já é muito abordada no mundo corporativo, no mundo de varejo. Então, aquela velha história do McDonald's, o vermelho e amarelo para dar fome e comer rápido, sabe? E é bem isso mesmo, para comer rápido, o tipo de cadeira, de mobiliário, não é para você sentar lá e ficar 3 horas, como num restaurante. Já, por exemplo, o Outback, que tem uma luz indireta, é algo mais confortável e o pessoal estende lá. Então isso vai impactando. E aí quando a gente fala do design biofílico, isso tem muito potencial para influenciar positivamente, se a gente souber usar, né? Não só na ergonomia das mobílias, onde a gente senta e tudo mais, mas aquilo que a gente fica em contato, porque tudo aquilo que vai trazendo algo da natureza, o nosso inconsciente vai se identificando e vai querendo se acomodar ali. E aí isso impacta totalmente, assim, no comportamento, nos relacionamentos, porque se você encontra um lugar que você se identifica como um refúgio, é inconsciente que você vai chegar em casa sem conseguir falar de trabalho. Isso vai ajudar, né? Não é a cura para tudo, mas impacta com certeza, é um grande complemento da nossa vida. E às vezes você vai para um lugar todo dia e você não para respirar, você só tá ali para dormir, você nem tem esse apego mesmo, porque é um lugar que você não se identifica, não se conecta. E aí você vive em transe, você vive no seu inconsciente, no seu trabalho, isso, aquilo. É incrível, mas impacta mesmo, tipo, vejo até nos relacionamentos, assim, sabe? Das pessoas, assim, que passaram a viver num lugar que elas se conectam mais e tudo flui melhor, porque é igual quando a gente viaja, né? A gente tem tanta essa necessidade de viajar, por quê? Porque você quer sair um pouco do que você tá forçado a viver sempre. Por mais que, eu amo meu trabalho, eu amo minha rotina, mas chega dias que você cansa e quer viajar pra se refugiar. E você tendo um pouco disso em casa, já melhora muito, né? Essa questão da qualidade de vida. Eu tenho uma observação. Eu acho que, bom, eu sou arquiteta
uma coisa que eu acho que a gente aprende desde o começo da faculdade é que a arquitetura é sensação, assim, é uma baita responsabilidade. Tanto quando a gente projeta um apartamento, uma casa, que é realmente um refúgio, deveria ser, quanto um ambiente de trabalho. Você pode projetar um ambiente completamente estressante e que faz com que as pessoas tenham uma produtividade super alta, ou você pode projetar um ambiente mais agradável, mais tranquilo. Então, eu acho uma responsabilidade gigantesca que as pessoas às vezes não têm o mínimo de consciência disso, sabe? É verdade. É muito... É cultural, né? A gente vê, tipo, muito profissional no escritório projetando, pensando até em si, né? Não no outro. O que eu gosto, né? Não o que faz bem para as pessoas. Sim, exatamente. Tipo, pensando na foto do final. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui no Instagram, perguntando das cores. As cores também influenciam dessa forma no cérebro e no bem-estar? Sim, com certeza. Como eu falei, quando a gente fala de memória primitiva, a cor vermelha, o nosso cérebro identifica aquilo relacionado ao sangue, assim como o azul, ele é uma cor mais predominante na natureza, no mar, no céu e tudo mais. Porém, não é algo tão gabaritado, do tipo, vermelho faz isso, azul faz aquilo, tal, porque a gente tem memórias pessoais envolvidas, então tem que entender um equilíbrio de tudo isso, entendeu? Às vezes a gente pode falar isso da cor vermelha e tem gente que ama vermelho, mas como assim? Eu queria minha cozinha vermelha, entendeu? E aí a gente tem que entender, às vezes, que aquilo pode se encaixar melhor em algum outro ambiente, que a pessoa realmente precise mais dessa atividade, dessa atenção, E é algo um pouco mais profundo do que só simplista, assim, tipo, o que traz cada cor. Mas, com certeza, tem influências diretas no inconsciente. E uma dúvida, né, como eu nem sei como acontece esse processo, mas com os seus clientes no dia a dia, como que você faz esse processo de leitura, vamos dizer, por exemplo, das percepções dele, em relação a cheiro, cor? Eu sempre marco uma sessão com o cliente, assim, ou os, né, é sempre um casal, aí a gente conversa, assim, umas 2 horas de conversa e entendendo bastante coisa. Então vai muito da prática, que eu já vou relacionando. É um pouco parecido com, tipo, você vai num psicólogo ou num coaching, sabe? Você senta e fica falando e a pessoa já vai assimilando. Aí eu vou assimilando muita coisa. Então aí eu faço testes com aroma, aí eu peço pra ele me descrever, porque muitas vezes me importa muito como ele descreve algo, sabe? Então até o exercício que eu fiz aqui, imagina um lugar, é muito diferente se eu perguntar o seu lugar e o lugar dela, às vezes você vai ter imaginado um negócio no meio lá da praia, igual você falou, eu tava aí. E tem gente que se imagina no meio da montanha, no meio da neve. E aí tem gente que pensa primeiro, de cara a gente sempre imagina visualmente algum lugar, né? Porque o nosso córtex, 70% das informações que chegam é pela visão. A nossa visão é o sentido que mais absorve informação, que mais nos distrai, que mais tudo. Mas logo depois disso, tem pessoas que vão descrever mais um cheiro no local, tem pessoas que vão descrever mais a temperatura. Isso vai dizendo muito, pra mim, o nível de conexão dela com cada sentido. Porque tem gente que pode estar o maior barulho do mundo, a pessoa trabalha, dorme, acorda, ela não é tão auditiva, e tem outras pessoas que são. Então eu vou fazendo vários testes, eu também pergunto assim, os lugares que viveu na infância, porque até os 6 anos de idade a gente vai formando ondas alfas, né? E a gente vai entendendo o conceito, a realidade de muita coisa para nossa vida. E no meio disso tem o nosso habitat, porque o tempo todo você esteve lá em um ambiente. Por isso que até tem uma pergunta, né? Por que amamos estar por perto e na água? E a resposta é porque a gente foi gerado na água, a gente passou o nosso princípio, a gente nasceu. De semente a gente virou um feto na água. Então sempre vai ser um lugar aconchegante pra gente, que vai liberar dopaminas, endorfinas. E tudo tem uma ligação, né? Então, com meus clientes eu tento abordar bastante isso. Uma autopercepção assim geral. E é muito individual, é muito legal, porque cada um descreve de um jeito, aí você já vai vendo também se a pessoa é mais objetiva, se ela é mais detalhista, se ela é mais exigente.
vai muito da sensibilidade de entender e absorver o que a outra pessoa tá te falando e sem ela saber que ela tá falando, sabe? Porque eu acho que essa análise, o necessário é isso. Às vezes a pessoa ela não vai te falar o que ela precisa, mas ela vai te falar a dor dela e você vai entendendo o que ela precisa. Tem um comentáriozinho aqui no Instagram, falando assim, o difícil deve ser agradar ambos de um casal. É um desafio sempre. Nunca tudo vai ser em concordância, né? Mas, assim, é a nossa natureza. A zebra às vezes tá lá de boa e chega a onça, vai e come, sabe, gente? Né? A nossa natureza é injusta, fazer o quê? Aí eu falo, gente, alguém tem que ceder, e aí, né? Mas o marido sempre cede, um bom marido sempre cede. Olha eu causando, né? Tipo, hoje várias brigas. Né? Óbvio, você não cede. Não, mas olha, 90% é a mulher que vai escolhendo as coisas mesmo. É isso. E aí, mais perguntas, comentários? Acho que eu tenho uma pergunta. Quando falam do paladar, né, de você enxergar o paladar no ambiente, eu acho que é um dos sentidos mais difíceis, né? Porque assim, a visão tem efeitos. O olfato, a audição. Agora, como fazer para estimular quando a gente está falando do paladar? Eu já li a respeito de colocar quadro com frutas, mas não necessariamente, eu acho que dependendo do ambiente, isso não vai remeter, né? Por exemplo, a laranja vai remeter fruta que é laranja, né? Fruta laranja. E eu acho que é um pouco difícil isso. Que orientação você dá pra gente conseguir atacar esse sentido, abranger esse sentido? Quando a gente fala de paladar, assim, todos os nossos sentidos, eles são interligados um com o outro. E a visão, principalmente, né? Quando a gente fala que 70% das informações dela chegam no córtex através da visão, ela chega para outros sentidos também. Então, por isso que às vezes, se eu mostrar a foto de um esgoto aqui, você vai fazer, tipo, já vai pensar naquele cheiro, enfim. E é a mesma coisa, a gente atinge muito o paladar através dos outros sentidos. Então, a visão e o olfato, eles são os principais, assim. Porque, por isso que se você for ver em redes de fast food, o que é muito trabalhado, são as imagens, os cardápios, aquele Big Mac lá, daquele tamanho, Subway, você entra, tem aquela essência do Subway, no McDonald's também tem do Mac. E é claro que tudo isso foi arquitetado, pensado, não é naturalmente, olha, tem cheiro de Subway, tipo, aquilo é uma essência, né? E a gente consegue trazer isso pra dentro de casa também. Então, dependendo das essências que você trabalha, você vai estar inspirado a ter uma alimentação mais saudável. É que assim, quando a gente também fala de neurociência, é um dos componentes, né? Então nunca vai ser a solução, nada nunca vai ser a solução para tudo. Por isso que se você pega uma pessoa que está sofrendo de compulsão alimentar, não é só mudando o ambiente que ela vai mudar. Porque é um quadro, aquilo vai influenciar, mas aí tem pessoas que precisam de uma terapia, tem pessoas que precisam, sei lá, fazer um coaching, ler um livro sobre consciência alimentar, mas o ambiente com certeza é um dos componentes que influenciam. Que vai ajudar de repente a pessoa a não ter recaídas, por exemplo. Chegar no ambiente de casa e tá realmente no refúgio, se ela tá tentando fazer uma mudança. Então, mas e aí é por isso que eu falo que é muito pessoal, né? Que não tem uma receita pronta pra nada. Porque, por exemplo, tem pessoas que quando, sei lá, tá calor, ela tá naquela vibe de verão e ela automaticamente começa a comer menos porque ela tá nessa esfera do ano lá, aquela estação. Então, quando você trabalha um ambiente que vai trazer mais essas cores, mais essas imagens talvez, mais esses tons, sabe? Tem que entender tudo isso, que mesmo em meio ao inverno você pode sentir um pouco do verão e aquilo te influenciar de forma inconsciente, aí você... não sei, tá todo mundo na vibe de comer nhoque, mas eu não tô, sabe? Porque às vezes tem uma influência externa. É isso? Mais dúvidas? Alguém quer falar? Eu acho que é isso, Gi. Eu não tenho mais dúvidas, não.
Isso aí foi é bem legal. Desculpa, né? Fala, pode só falar. comentar eu achei muito legal, você falou que 70% do que a gente absorve Da visão. é visual. E acho que é onde tem mais também, na arquitetura principalmente, onde tem mais recurso, impacto, onde mais todo mundo aplica, né? Mas eu achei muito legal do biofílico, que vai envolver todos os sentidos, texturas, cheiros, sons, que realmente você só encontra na natureza. E eu trabalhei uma época numa empresa de LED, e é muito comum a gente ver uma luz mais âmbar, assim, ambiente mais descontraído, uma luz branca, forte em escritório, cozinha. Então, assim, eu sei que para esse lado visual deve existir todo tipo de estudo e mercado possível, mas o biofílico é bem novo, achei muito legal. Não, e tem várias coisas que vêm surgindo, que é muito legal. Tem um despertador que ele é integrado numa luminária. Então, por exemplo, você coloca lá para despertar às 7 horas da manhã. Às 6h30 já começa a luz ir acendendo bem pouquinho, bem gradativamente, para que isso vá causando a mesma sensação do sol nascendo. E junto com isso também começa a tocar um som de pássaros. Então é uma forma de você ir acordando de forma como é o natural da sua biologia, né? Você acordar, porque a gente foi feito para acordar quando o sol nasce e dormir depois que ele se põe. E a gente faz tudo invertido, né? Isso vai impactando. Então, lógico que você acordar dessa maneira, isso com certeza influencia no resto do seu dia, na sua produtividade, tudo, enquanto você acordar lá com o iPhone. Ai, gente, não aguento. E é bem melhor, só a luz, e a luz azul ainda, que também tem vários estudos, que aquilo vai trazendo bastante, vai pesando muito pra gente, né? Só fazer um comentário, até em relação a tudo que você falou, dessa coisa das sensações, das percepções, dos sentidos, e fazer uma correlação até com o que a gente ensina na escola. Né? Tem muito. Tem muito a ver, porque eu não tinha conhecimento do impacto do ambiente assim tão profundo, né, em relação aos sentidos e como é possível desenhar um ambiente que vai ser favorável para também despertar e desencadear fisiologicamente bem-estar em você. Mas esse também é a nossa preocupação dentro da escola, é que realmente os nossos alunos primeiro tenham autoconhecimento para entender o que impacta positivamente nele, então entender o que te faz bem, né? Porque muitas vezes as pessoas também não sabem. Você gosta de vermelho ou de verde? Não sei. Também acontece. Então, para a pessoa fazer esse autoestudo, às vezes parar para fazer essa reflexão de qual que é o seu refúgio, qual ambiente que você gostaria de estar, e vai ter pessoas que não conseguem fazer nem essa autorreflexão. Então esse é o primeiro passo da gente trabalhar o autoestudo dentro com os nossos alunos que estão aqui dentro para se perceber. Então, primeiro saber do que você gosta, onde você vai chegar, o que você deseja, o que te faz bem. Né? E aí através das técnicas trabalhar também para influenciar de forma consciente você mesmo com os olhos fechados. De repente você está num ambiente conturbado ou que não favorece o seu bem-estar se despertar. De repente um escritório cinza, até usando de exemplo, meu pai trabalha numa empresa japonesa há 35 anos, eles são super focados e é tudo bege dentro do escritório, é desesperador, eu entro, eu fico triste. Mas você está num ambiente desse que de repente não te faz bem, mas você ter técnicas e ferramentas para, ok, o ambiente não me favorece, mas eu mentalmente consigo entrar num estado de bem-estar. Então a gente também trabalha muito dessa forma, de utilizar o seu consciente, os seus sentidos, e daí de uma forma, né, mais de você através do autoestudo e através das técnicas, se colocar num estado de bem-estar. Né? De repente se arremeter a essas cores até, ou você mesmo conseguir criar mentalmente o cheiro, a ambientalização que você precisa para ficar bem. Algo que também tem muito poder, assim, é a parte auditiva, né? Então, isso é nítido para todo mundo. Quando você está depressiva e você quer ouvir uma música triste, porque aí isso te ajuda a liberar, né? Você fica, nossa, tô mal. Assim como você tá na academia, você não consegue fazer academia ouvindo algo tranquilinho.
Então isso interfere de uma maneira muito direta. E quando a gente até fala em ambiente de trabalho e tudo mais, é muito interessante pensar, porque tem músicas que você coloca e o fato de ter já a voz, isso atrapalha muita gente ou não, isso vai remetendo algumas pessoas, não sei, mais situações ruins que elas não estão nem ali percebendo, não sei, não estou muito animado hoje. E às vezes é a música daquele ambiente que está tornando assim, ou o barulho de um outro ambiente que está te deixando mais agressivo e você nem percebe que você tá com aquele jeito, o que? Hoje, sabe assim, calma, mas eu tô calma. E você não tá calmo, né? Porque você tá num ritmo que às vezes a situação externa vai te moldando e você não percebe, porque a gente sempre falta a nossa consciência, né? Sim, e é isso que a gente tem a intenção de trabalhar, de trazer deixar que o inconsciente venha pro consciente. Então você detectar que, tá bom, eu tô nervoso, mas é por causa do ambiente que eu tô. Eu tô nervoso, eu tô agitada por causa da música que de repente está influenciando. E saber modificar. Então eu consigo, através das técnicas, de mudar, sair desse estado, porque eu tenho consciência do que está acontecendo comigo. Sim. Né? E é muito legal você falar de neurociência, porque dentro da escola a gente também trabalha muito baseado em estudos neurocientíficos. Não, eu percebo muito, tipo, nas aulas, os estímulos até, né, que vocês vão falando. Sim. Sabe, às vezes você tá morrendo, falando, gente, não consigo mais ficar. Aí a Lari tá lá, olha pra cima, manda pro seu cérebro uma mensagem que você tá olhando pra cima. Exato. E é totalmente aquele externo e interno interligado, que a gente tá o tempo todo. Você ficar olhando pra baixo, você tá mandando pro seu organismo que você não tá pra cima naquela situação mesmo. É uma mensagem de fracasso, né? Então, tô com a cabisbaixa, ou tô com raiva. Volta a questão do sorriso também, você sorrir mesmo que forçadamente, aquilo vai te mandar estímulos positivos, porque seu corpo vai estar entendendo que estamos numa situação feliz, então, se ela está sorrindo. Né? O nosso cérebro, ele tem aquela parte que ele não é muito automática, não vai identificando, está sorrindo, mas é falso, tipo, ele não é tão humano. A gente é humano por completo, porque a gente tem emoção, a racionalidade, tudo, mas a gente tem um sistema que só vai identificando de forma muito automática. Dizem que o que guia o ser humano, 80% é o subconsciente. E se não for um número muito baixo, né? Muito baixo ainda. Porque é coisa de, durante o nosso dia, de 10 coisas que a gente tomou uma decisão, 1, 2, a gente realmente não foi automático, a gente não foi induzido ou pelo meio externo ou pelo um hábito antigo automático. É verdade. Dentro dos estudos que a gente tem dentro da escola, uma das coisas que a gente traz à tona é justamente isso. Que tem, eu não lembro exatamente qual que é o número, mas é uma coisa assim, 96% do nosso cérebro está trabalhando de forma inconsciente. Inclusive das respostas dos estímulos sensoriais. Que 98. 98. É pior ainda. É pior ainda, 98. Então só 2% do que você faz é de tomada de decisão consciente. E agora imagina você treinar o seu cérebro para você ampliar essa porcentagem. Né? E é esse o nosso objetivo, né? Que você trabalhe para que você tenha consciência do que você está fazendo. Trazer esse subconsciente, esse inconsciente para o consciente. Tá? Eu sei o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, com as minhas reações, com as minhas emoções. Eu consigo dar direcionamento racional para aquilo. Uma coisa que tem muito a ver também, que eu vejo aqui nas aulas, né? Essa questão da respiração. E aí eu tive uma aula de neurociência e tal, os estudos, e aí eu estava vendo sobre as ondas, porque a gente tem várias frequências cerebrais, né, no nosso cérebro lá. E a gente tem as alfas, betas, tetras, deltas, enfim. Todas elas acontecem ao mesmo tempo. Mas quanto mais uma predomina, mais ela interfere no seu comportamento. Então, porque tem, até assim, por que tem alguns casos psíquicos que o psiquiatra não identifica e fica aquela coisa meio não identificada? Porque, no geral, quando você fala de saúde, a pessoa não apresenta nenhuma deficiência em si, mas ela tem vários sintomas, aí você vai ver, ela teve um cisquinho desse tamanho no cérebro. Mas aquilo não impacta, não vai fazer diferença. E aquilo às vezes impacta numa onda, então você tá vindo uma onda numa frequência e passa por aquilo, ela fica assim.
E aí, às vezes, é uma pessoa agressiva, às vezes é uma pessoa com bipolaridade. E, enfim, isso vai se estendendo para 1 milhão de estudos. Mas essas frequências, a gente tem a frequência alfa, que é um estado bem meditativo, assim, que você entra e é uma frequência muito... você tá pleno, digamos assim, de maneira mais didática. E o único meio de você conseguir atingir mesmo isso é com a respiração. Então, você não consegue atingir essa onda se você não estiver focado numa respiração, concentrado nela. Assim, não consegue ficar nessa onda predominante, né? Porque ela existe em nós, ela tá sempre lá. Mas para ela estar predominante, você precisa de muito foco e respiração mesmo. Que é o que acaba fazendo uma meditação, por exemplo. Que é por isso que falam, nossa, o estado, sabe, dos montes, né? Ah, que eles vivem meditando, mas eles vivem nesse estado predominante, que é com as ondas altas. É muito legal. Muito bom. Obrigado, Gi. Obrigada. Bem legal. Quem quiser, né, pode conversar diretamente com a Gi, tem o contato dela ali no slide. Aproveitem. Quem quiser continuar batendo papo agora do lado de fora, pode ficar à vontade também. Obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigado, Gi.